Irmãos, me vem avante alguma coisa que é uma preocupação que existe. Eu não sei se é só da minha parte, mas diante dessa situação que nós estamos vivendo hoje, onde as pessoas estão dentro dos lares, se bem que já tem alguns que saem, são os mais novos, que cuidam dos seus afazeres. Mas os idosos têm, assim, determinações fortes no sentido de permanecerem em quarentena, ou seja, isolados das comunicações, dos contatos. E, de fato, deve ser assim mesmo, porque nós temos, pelos noticiários, visto que a enfermidade ela é implacável, facilmente se infecta e pode depois ter uma consequência gravíssima. Mas, face à situação do mundo atual que nós estamos observando, muitas pessoas têm desenvolvido, irmãos, doenças psicológicas, tais como transtornos de ansiedade e depressão. Isso é uma doença que afeta o humor da pessoa. A pessoa, quando está livre, que ela tem acesso à sua vida cotidiana, então, psicicamente, ela não tem assim muita agressão. Não dá nem tempo de pensar em problemas, porque a pessoa está ocupada. Mas hoje, como estamos vivendo, nós temos notado, irmãos, que tem aparecido muitos sinais que demonstram em pessoas que estão se deprimindo, principalmente os idosos. E até porque os parentes não visitam. Muitos idosos estão em casa, há filhos que nem sequer uma ligação telefônica não faz. As visitas também pode ser, mas com todos os cuidados, e também poucos visitam. Então temos tido notícia de muitos idosos que estão numa dependência muito grande de um carinho, de um afeto, e por isso, então, têm se deprimido, e alguns já têm manifestado sinais de depressão, baixa estima, tristeza, irritabilidade, dificuldade de expressar as emoções como antes. A pessoa perde a falta de vontade de fazer as suas atividades diárias e perda de interesse também, até pela vida. Isto é um indício de uma enfermidade, irmãos, e é a depressão que ela começa devagar, e se não houver alguma atenção com respeito a isso, a pessoa não pega esse vírus que está por aí, mas pega uma depressão que não mata de imediato, mas faz sofrer o resto da vida. E às vezes são cuidados pequenos que poderiam se ter para ajudar. Então, quem tem seus parentes, os familiares idosos, dê uma atenção. Vemos que cada um tem o seu afazer, não é? Mas hoje nem tanto por conta da dificuldade que temos de trabalhar. Mas ainda que tenha, procurar dar uma atenção aos idosos, não deixá-los abandonados à sua própria sorte, porque até isso não é agradável a Deus, é bom dar uma atenção. E também, irmãos, temos percebido que, por conta disso, as pessoas chegam até a não querer mais viver. Tem acontecido vários casos assim, perder o prazer de viver, porque estão ali. Vocês imaginam, ficar um dia sem nada o que fazer dentro de casa já não é fácil. Agora ficar um mês, e parece que vão ficar mais não sei quanto tempo. Então, procurem dar uma atenção a isso aí. Se não tem condição de ir, procure ligar, conversar, animar, para que eles não venham a cair numa situação depressiva de tal modo que depois o tratamento seja extremamente longo e a pessoa perca todo o prazer de viver. Os mais novos, irmãos,
também se deprimem. Não vamos pensar que são só idosos, não. Pessoas mais novas, com trabalho comprometido, outros desempregados, outros com o negócio que tem, a loja, o comércio que está numa situação difícil de reverter, e a pessoa fica sem norte, não sabe o que fazer da vida. E é fácil de a pessoa começar a manifestar sinais de depressão. E estas depressões podem, irmãos, evoluir de tal forma que chega uma situação que dificilmente se levantam. Mas o que tem incomodado bastante é que, no meio da Irmandade, há ainda um costume de dizer, quando a pessoa está em depressão, dizer que é um espírito. E até quem ora e pede para o Senhor libertar do espírito da depressão. Se existir espírito de depressão, então tem espírito de AVC, tem espírito de infarto, tem espírito de dor de cabeça, espírito de tudo quanto é coisa. E não é nada disso, irmãos. A doença física é consequência de problemas físicos da pessoa, que pela própria natureza humana surgem. E, por conseguinte, deve ser tratado, cuidado. Existem coisas que um cuidado só na alimentação, enfim, na forma de viver, já responde e a pessoa não sofre muito. Mas outras situações que precisam de recursos, irmãos, de profissionais da saúde. Lamentamos, mas é uma verdade. A depressão é uma. Não vamos dizer que a pessoa que está deprimida, porque às vezes, irmãos, o grau de depressão evolui tanto que, de fato, a pessoa fica vulnerável à manifestação de espíritos. Isso pode acontecer, porque a pessoa está tão fragilizada psiquicamente que não tem mais resistência. Então, qualquer espiritinho de qualquer coisa vem e a pessoa fica daquele jeito. Mas não é possesso, não é que está tomado por espírito, está doente psiquicamente, que precisa de cura, precisa de recurso. Então, irmãos, tomemos cuidado, porque tem havido muitos, às vezes até em oração, Senhor, liberta do espírito da depressão. Não é nada de espírito. Se quiser pedir que o Senhor liberte de espírito, pedir ao Senhor que nos liberte dos espíritos enganadores, que isso aí está cheio mesmo. Agora, de doença, parece que a ciência não descobriu ainda espírito de determinada doença. É problema psíquico, ou é físico, ou é no sangue, ou é de qualquer jeito, mas é problema tratável pelos profissionais da saúde. Então, procuremos, irmãos, cuidar e também observar. Se a pessoa estando nessa condição em casa, não tem o que fazer, então ela vai buscar o que fazer. E geralmente o é no computador, o é no celular, através de sites que pode entrar e assim por diante. Ou no computador também, começar a visitar muitos sites, isso aí sim, isso aí traz mal. Porque pode ser infectado não por um vírus desse que tem hoje, mas por um espírito maligno que entra, e a pessoa pode ser tomada de sentimentos que depois venham trazer problemas espirituais. Há pessoas que, como não tem o que fazer, então ela fica o dia inteiro com o celular na mão. Então tem o vício do celular. Sabe, irmãos? Os irmãos sabem disso, que tem gente que se viciou no cigarro, outro se viciou no alcoolismo, outro nas drogas, demais que tem, e outros na comunicação. Tem gente que não dorme de tanta ansiedade de ouvir o celular trazer mensagem, e vive o dia inteiro com os dois dedos ali, não conversa mais em casa e assim por diante. Isso tudo, irmãos, se a pessoa estiver em fase inicial de depressão e começar a se satisfazer com informações deste tipo, tem sites que são malignos, diabólicos,
e que leva a pessoa assim a se tornar infectada por espíritos malignos. E depois a cura fica pior, tem que curar depois de dois jeitos: curar psiquicamente e com conselho, com oração, com jejum, assim por diante. Por quê? Porque fica doente dos dois jeitos. Espíritos que entram por aquilo que a pessoa busca, que não é depressão, mas são espíritos que as pessoas, enganadores, que até viciam a pessoa naquelas coisas, e a doença em si. Então, se perceberem que os vossos filhos, e qualquer um do lar, está entregue a estas coisas, procurem ajudar, aconselhar. Não precisa contender, mas procurar dar medidas para isso. Porque até, irmãos, tem uma outra coisa: a nossa comunhão com Deus não tem limite. Ela deve ser, se o dia tem 24 horas, pelo menos 24 horas por dia. Então as demais ocupações, se forem necessárias ao nosso viver, nós vamos dosando, porque precisamos viver nesse mundo. De outra maneira, aqueles que se enveredam exclusivamente para ocupações, outras que levam seus sentimentos, a sua atenção àquilo, é como marido e mulher, quando um não conversa mais com o outro. Não tem mais tempo de conversar com a mulher ou com o marido. Então vai indo, esfria o amor. Com Deus também, irmãos. Mesma coisa. Se a pessoa não consegue mais ter tempo para orar, para ter comunhão com Deus, também esfria o amor e esfria a comunhão com Deus. Nós cantamos o hino 401 pedindo ao Senhor que revelasse para nós, não é? Mas as revelações de Deus para nós precisa de contato. Como falamos do celular, se alguém quer falar comigo, mas eu não tenho o meu contato, não é receptivo, eu estou fora de área ou estou sem bateria, então a pessoa tenta me dar uma mensagem, mas eu não recebo porque eu estou desfocado. Ou então, se alguém liga, eu estou falando com outro e está ocupado, liga ocupado, o dia inteiro ocupado, então não liga mais. Por quê? Porque eu não consigo mais falar com essa pessoa, porque ele nunca tem condição de me ouvir. É a mesma coisa o Senhor, irmãos. O Senhor quer se manifestar em nós. Não pensa que o Senhor se manifesta só na hora do culto, só na hora da oração. O Senhor se manifesta em nós diariamente. Os irmãos não sentiram isso ainda? Viajando, trabalhando, uma hora que se desliga de tudo, de repente lá vem um sinal dos céus, vem uma comunhão. É claro que já aconteceu com os irmãos isso, só se tiver cortado a ligação. Mas se tiver ainda ligação com o Senhor, de vez em quando acontece. A pessoa está viajando, irmão, está quieto. Tem aqueles que põem até um hino, que é para ajudar na ligação. É como subir no lugar mais alto, onde tem sinal mais fácil, não é? Põe um hino para ouvir e vai ouvindo, entra na comunhão, de repente a presença de Deus se manifesta, a pessoa canta, glorifica a Deus. Tem gente que não gosta disso, mas a maioria que já sentiu isso, não troca isso por nada, irmãos. E o depressivo, a hora que ele descobrir esse caminho, é um início de curar-se da depressão. Irmãos, falar de depressão, isso aqui vai muito tempo, já falamos 12, 13 minutos. Teríamos tanta coisa para falar. Mas os irmãos já entenderam. Cuide dos vossos idosos. E quem é idoso, cuide-se também. O idoso que está aí, encarcerado dentro de casa, que não é um cárcere, mas também não deixa de ser uma prisão, cante louvores a Deus. Não encrenque um com o outro, marido com mulher. Procure sorrir. Irmãos, a nossa vida é tão curta, um dia passa rápido. Fazer o nosso dia agradável não é difícil. Fazer o dia um problema, fazer o dia uma guerra é a coisa mais fácil que tem.
Primeiro, que além da gente favorecer ou buscar essa oportunidade para estragar o dia, tem também pressões e opressões malignas que traz motivo de todo jeito para a gente sentir-se mal. Então, querendo o mal é a coisa mais fácil que tem. Agora, querer o bem precisa um pouquinho mais de esforço. Esforcemos, meus irmãos. Nervosismos, diferenças, tristezas, lamentações. Vamos hoje jogar tudo isso aí pela janela. Olha aí, estamos ouvindo alguns glória aqui. Louvado seja Deus. Glória ao nosso grande Deus. Isso é bondade de Deus, irmãos. O Senhor não quer ver ninguém se lamentando, entristecendo. O Senhor tem prazer na nossa alegria. Alegremo-nos no Senhor, porque o nosso galardão é grande. Deus seja louvado. E assim, irmãos, acabei tomando toda a liberdade dos testemunhos. Mas louvado seja Deus também, que parece que é alguma coisa agradável para todos nós. Como os irmãos já têm ouvido, agora sexta-feira, dia 1º de maio, com a ajuda de Deus, haverá então a primeira reunião para a mocidade feita online. Muitos jovens tinham pedido, cooperadores de jovens também, que eles trazem as informações dos jovens, têm pedido que a mocidade gostaria de ter uma reunião da mocidade. Então, foi considerado, o Senhor trouxe alegria nos servos de Deus. Então, com a ajuda de Deus, agora, sexta-feira próxima, às 14 horas, neste mesmo local, estaremos reunidos para esta reunião da mocidade. Somente que nos entristecemos, porque não é possível dar liberdade para despedir os casais. Nós já não tivemos reunião, acho que foi... Qual foi a última reunião que nós tivemos? Em março, não tivemos. Teve? Dia 8 de março. Mas abril já não tivemos. Mas agora em maio já vamos ter, só que não é aquela reunião que cada um participa nas igrejas por aí, 50 ou 60. Quantas igrejas em São Paulo? A grande São Paulo? 50 igrejas por mês na grande São Paulo, para a mocidade se encontrar, congregar e despedir os que vão se casar. Mas agora, pela circunstância, não podemos. Então não vai ser possível. Os irmãos imaginam 50 reuniões de mocidade. Vamos imaginar que 2 casais se despeçam em cada reunião, seriam 100 casais. Moço e a moça, são 2, são 200. Aqui não seria possível hoje, ou melhor, na sexta-feira, 200 casais se despedir. Não tem como. Ainda que demorasse 30 segundos, cada um seria 100 minutos, são 2 horas e tanto. Quase 2 horas. Então não é possível. Mas o Senhor haverá de guiar os seus servos, aquele que o Senhor der a graça de atender, no sentido de dar alguns conselhos voltados à mocidade. Mas a mocidade alegre-se no Senhor, não se entristeçam por isso, porque não partiu do ministério. Isso é uma circunstância que estamos vivendo nos dias de hoje. Então, sexta-feira, às 14 horas, com a ajuda de Deus, teremos a reunião da mocidade.